Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na segunda carta ainda do apóstolo Paulo aos Filipenses e hoje a partir do versículo 14. Se você tem gostado desse conteúdo, dá o seu gosto, partilhe o vídeo. Só lembrando, na última vez que o último versículo que nós lemos falava que porque Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade, sendo que o querer é fazer a minha parte e o efetuar é a parte de Deus. E sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada é possível. Então, lute para que você o tenha. Se tem, então permaneça de pé até o fim. Vamos pedir a Deus a direção? Senhor Deus, que o Senhor abençoe e ilumine a vida dessa pessoa, que o Senhor conceda para ela as petições que ela tem feito sejam atendidas segundo a tua vontade. Peço que o teu Espírito Santo nos abençoe e ilumine para que possamos compreender a tua vontade. Fala conosco, Senhor, e abre o nosso entendimento, despertando nossa fé. Amém. Filipenses 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Comentário, sem murmurações nem contendas. De nada adianta prestar qualquer tipo de serviço a Deus com questionamentos e hesitações. Porém, isso é o que tem acontecido com muita gente que até faz o que é certo, mas com intenções erradas. Portanto, é melhor não fazer nada, pois quando há o espírito de murmuração e de contendas, é porque não há fé. E se não há fé, Deus não se agrada de nada do que é feito. Há muitas pessoas que possuem o péssimo hábito de ficar criticando e falando mal dos outros. Mas isso não convém àquele que teme ao Senhor. Quem deposita a sua confiança na palavra do Altíssimo e o serve com satisfação, não se deixa abater com reclamações e muito menos se torna um maldizente em um semeador de contendas. Ao invés disso, diante das adversidades cotidianas, crê na provisão divina e se sustenta com a própria fé. E tudo que não vem da fé, tudo que a pessoa faz sem fé é pecado. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça para Deus e faça o melhor. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Comentário, irrepreensíveis e sinceros. Neste mundo perverso, onde os valores estão distorcidos, os verdadeiros cristãos devem viver de maneira exemplar, digna do Evangelho do Senhor Jesus. Além do mais, precisam levar aos perdidos a luz da salvação. Para isso, devem resplandecer como astros no mundo, em meio a uma geração perdida e distante de Deus. Desse modo, é fundamental vivermos em santidade, isto é, separados de toda a injustiça e de todo o pecado, pois só assim nos tornamos puros, irrepreensíveis diante de todos. Com isso, seremos iluminados pelo Espírito de Deus, a fim de iluminarmos e alcançarmos os aflitos. E que forte, né? Primeiro, nós vivemos sim numa sociedade perversa, destruída, caída, né? Uma sociedade contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus, né? E nós vivemos isso, mas ele fala uma coisa importante, retendo a palavra da vida. Então, se eu desprezar a palavra de Deus, eu não tenho como retê-la, só posso reter algo que eu tenho em minha posse. Então, eu posso reter a palavra de Deus se eu a medito nela, né? Para que no dia de Cristo, quer dizer, no dia da salvação, no dia em que nós nos apresentaremos a Ele, e Ele fala para possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então, se todo o meu trabalho, né? Esse trabalho que eu estou tendo de gravar a Bíblia, de editar e subir os vídeos, se esse trabalho ajudar uma pessoa a encontrar Jesus e ser salvo, então eu não corri em vão. E sei que não correrei, porque essa obra não é minha, mas é do Espírito Santo. 17. E ainda que
que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Comentário: oferecido por libação. Ao afirmar que, ainda que fosse oferecido por libação sobre o sacrifício, Paulo quis dizer que estava disposto a perder a própria vida se isso servisse para aperfeiçoar a fé dos filipenses. Assim, o apóstolo via a sua vida como uma oferta de sacrifício voluntário por amor a Jesus e à igreja. Portanto, se tivesse de morrer pelo evangelho, isso lhe seria motivo de alegria. E os filipenses deveriam se alegrar também. Veja que a nossa vida com Deus exige sacrifícios e renúncias, mas isso deve ser motivo de gozo e não de tristeza ou de amargura, pois sabemos que Deus nos dá a devida recompensa. E de fato eu não posso negar que seguir e servir ao meu Senhor Jesus foi um prazer desde o dia em que eu comecei e venho até hoje vivendo, vencendo e lutando. Agora, no 19, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Então ele queria mandar Timóteo, porque ele sabia da índole, do caráter e da disposição e da intenção que Timóteo tinha com relação à obra de Deus. Porque ele falou, todos buscam o que é seu, quer dizer, buscam seus próprios interesses, né? Estão mais preocupados com a sua própria reputação e não o que é de Cristo. No 22, mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. O comentário do 19 ao 22, Timóteo. Paulo tinha plena confiança no caráter e na sinceridade de Timóteo, por isso ele desejava enviá-lo a Filipos, mas em outras pessoas ele não via a mesma dedicação e amor pelos aflitos. Timóteo era abnegado e foi fiel e não possuía outro desejo senão ser útil à obra de Deus. No entanto, não são poucos os servos que se esmeram mais pelos próprios interesses do que pelo interesse de Deus, que é salvar aqueles que estão perdidos e longe da sua presença. Muitos se engajam em seus desejos pessoais e se tornam ansiosos pela realização dos seus sonhos, enquanto vidas aflitas se perdem neste mundo. Os que foram chamados para servir no altar, ou seja, aqueles que foram escolhidos para se dedicar totalmente à salvação das pessoas, não devem ter qualquer tipo de ambição pessoal. Afinal, há uma recompensa muito maior à espera daqueles que abrem mão de tudo para servir a Jesus. Então, enquanto aqueles esperam uma recompensa daqui do mundo, dada pelos homens, aqueles que são servos esperam apenas uma recompensa dada pelo seu Pai, que é Deus. Então, de quem você espera a recompensa? Eu, por esse serviço, de quem eu espero a minha recompensa? Não das pessoas ou o reconhecimento delas, mas eu espero a recompensa do meu Pai. E é Ele quem vai me dar. No 23, de sorte que espero vê-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, esse homem aqui, Epafrodito, ficou doente, E às vezes a pessoa, ela está na fé, ela está vivendo na fé, e ela fala assim, bom, quem serve a Deus, eu estou servindo a Deus, eu creio nele, eu creio em Jesus, então eu não posso ficar doente. Bom, nunca se esqueça, nós somos vasos de barro.
E o vaso, de vez em quando, ele dá uma rachadura. Então, tem que ir lá pôr terra naquele vaso. Assim é conosco. Então, por vezes, né, vamos ficar doentes, é natural. A doença, ela veio através da desobediência de Adão e Eva, consequência do pecado. Não que eu tenha cometido pecado e por isso que está a doença, não. O pecado natural do ser humano, né? Trouxe essas coisas, né? A velhice, as doenças, e elas nos fazem lembrar que a nossa vida não é aqui. A nossa vida principal é nos céus. 28. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Comentário do 25 ao 30. Epafrodito, assim como Timóteo, era uma pessoa dedicada aos demais e digna de confiança. Ele teria ido ao encontro de Paulo, encarregado de lhe levar uma ajuda financeira enviada pelos filipenses. Agora, o apóstolo manda de volta a Filipos com esta carta cheia de boas recomendações a respeito dele. Isso mostra que quando possuímos o caráter de Deus, isto é, quando somos fiéis e obedientes ao Senhor, nos tornamos confiáveis e respeitados. Mas quem é mentiroso e desonesto, além de envergonhar o nome de Jesus e de ser envergonhado também, não recebe o respeito, a consideração e a confiança dos demais. E o desejo dele era ainda ir voltar lá, né? E sabemos que ele não voltou mais. Agora, Filipenses 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Comentário do 2, guardai-vos. Paulo faz um alerta para que os cristãos filipenses tenham cuidado com a sua fé, pois havia entre eles os aproveitadores, ou seja, os falsos mestres que distorciam as pregações de Paulo, a quem ele chamava de cães. Além deles, havia os maus obreiros que promoviam discórdia e confusão. Essa realidade da igreja em Filipos não é diferente da realidade dos nossos dias. Por isso, quem deseja preservar a sua salvação deve se afastar daqueles que praticam mal e dos que ensinam doutrinas contrárias às Sagradas Escrituras. Diante disso, devemos observar bem o que ouvimos, lemos ou vemos para que a nossa fé e, consequentemente, a nossa salvação não seja colocada em risco. Não são poucos os cães que espalham por aí doutrinas e pensamentos que nada têm a ver com a fé na palavra de Deus. Os tempos mudaram, mas o espírito do anticristo continua operando, né? Esse espírito dos cães, né, dos maus obreiros, né? Esses aqui são tidos como anticristo. Nós vamos ver isso nas cartas de Pedro. 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Comentário: a circuncisão no Antigo Testamento, corte do prepúcio do órgão genital masculino, era uma marca que representava a propriedade de Deus sobre o seu povo. No entanto, com a morte do Senhor Jesus na cruz, a circuncisão deixou de ser física e passou a ser espiritual, isto é, no coração. Isso ocorre quando a pessoa entrega a própria vida voluntariamente a Deus. E aqui no 3 nós vemos, né, a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, quer dizer, servimos, né, obedecendo e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Quer dizer, assim como o Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, ele está falando dele, né, de Paulo, está falando que do berço que ele teve, da instrução que ele teve, de quem ele foi formado. Ele era formado fariseu. No 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Comentário:
do 4 ao 6, confiar na carne, Paulo fala da sua própria experiência para anular a afirmação de que certos rituais do judaísmo eram necessários para a salvação. Ele argumenta que se os privilégios externos da carne tivessem méritos próprios, então ele, mais do que todos, teria onde colocar sua confiança: na lei, na sua linhagem e no seu zelo para com as tradições judaicas, uma vez que foi fiel cumpridor de todas elas. No entanto, nada disso o levou a conhecer verdadeiramente a Deus. Portanto, não adianta cumprir tradições religiosas ou ter muito conhecimento bíblico se não há uma entrega sincera da vida ao Senhor Jesus. Afinal, somente dele vem a salvação. Os religiosos extremos, eles buscam no Talmud, que são orientações de homens com respeito a agradar a Deus. Então, eles não... A mesma faca que corta, por exemplo, um tipo de carne não pode cortar a outra. A forma como aquela criação foi feita daquele animal tem que ser rigorosamente estudado por um religioso como Paulo era. Então, é uma série de regras, de leis que a pessoa faz em obediência para tentar agradar a Deus, sendo que ela despreza o Cristo. Então, é em vão, tudo que a pessoa faz. 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. O comentário do 7:8, o ganho maior. Conheço a Cristo Jesus. Antes de se converter, Paulo se considerava suficientemente justo por ter um profundo conhecimento da lei e uma exímia obediência aos preceitos judaicos. No entanto, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, seus valores, sua visão de mundo e de si mesmo e seus pensamentos foram completamente transformados. Assim, o seu profundo conhecimento da lei passou a ser insignificante comparado ao alto privilégio de conhecer o autor da genuína fé. De igual modo, riquezas, conhecimentos intelectual, diplomas, fama, privilégio, terrenos, enfim, nada pode se assemelhar à grandeza de um relacionamento íntimo com o Deus Altíssimo. O que ele achava ganho, mas ganho para o mundo, para os homens, ele considerou uma perda. Por exemplo, hoje existem faculdades de teologia, A pessoa ela se torna um teólogo, uma pessoa formada na área da religião, da religiosidade. Então, ele conhece a Bíblia, os meandros da palavra, ele conhece muitas coisas, mas talvez não conheça o autor da Bíblia. Quantas pessoas se enveredaram, por exemplo, para fazer estudos, e se tornaram teólogo com a intenção de poder ajudar outros e se perderam, porque eles não tinham o Espírito Santo. Eu não tenho nenhum estudo de teologia, não sou um teólogo, não sou um exemplo de teologia, eu apenas leio a palavra, interpreto ela, não por mim próprio, mas creio que o próprio Espírito Santo vai nos usando. E se em algo eu estiver errado, eu também creio que o Espírito Santo irá me corrigir. Mas eu vejo o seguinte, as pessoas, elas por vezes conhecem extremamente a palavra, ou pensam que conhecem, mas elas não são conhecedoras de Deus. Sabe, uma coisa importante que você deve entender. O que é mais importante para Deus? É o ser ou o fazer? Então, os judeus, eles tinham o fazer como o mais importante. Então, eles circuncidavam, eles criavam leis, eles criavam rituais, eles criavam e criam coisas que você é difícil de fazer. Você tem que estar toda hora pensando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso pensar isso, eu não posso tocar naquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso comer isso, como que... Então, é estafante, é penoso, seguir isso. Então, para Deus, o mais importante, desde Moisés, desde Abraão, desde Adão e Eva, lá atrás e até hoje, Deus continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o que é mais importante para Ele? Não é o fazer, mas é o ser. E o ser está aqui dentro. Então,
Se eu me preocupar em agradar a Deus aqui dentro de mim, no meu pensar, no meu agir, no meu sentir, naturalmente as minhas atitudes, ações e reações também vão agradá-lo, né? Então eu vou fazer, mas eu não vou fazer de qualquer forma, eu vou fazer o melhor. Já se eu só me preocupo em fazer, eu vou fazer talvez até em quantidade. Muita coisa, né? Eu vou trabalhar, vou fazer, mas não vou estar agradando a Deus. Lembra da igreja de Éfeso, se eu não estou em erro? Essa mesma igreja, né? Lá no Apocalipse diz que ela tinha muitas obras, eles faziam muita coisa, mas eles perderam o primeiro amor. Então, não adianta fazer muito e não ser. Se preocupe em ser. O fazer é consequência. Deus abençoe e continue iluminando e vamos continuar na meditação depois desse mesmo livro. Fique bem.